Diga comigo assim: eu sou um espírito e possuo uma alma e moro num corpo físico. Meu espírito é a lâmpada do Senhor. Deus, meu Pai, está me guiando através do meu espírito a toda a verdade. Sou filho de Deus, nascido e cheio e guiado pelo Espírito Santo. Ouço meu coração ao olhar para o meu espírito dentro de mim. O Espírito Santo dá direção ao meu espírito e iluminação à minha mente. Ele mostra o caminho por onde eu devo andar em todas as áreas da minha vida. Ele me guia por testemunho interior. Os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados. A sabedoria está no meu interior. Seu amor é perfeito em mim. Eu tenho a unção do Santo. Estou me tornando consciente do Espírito. Ouço a voz do Espírito e obedeço ao que ele diz. Deixo que meu espírito me domine, pois não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Examino os meus caminhos à luz da palavra de Deus. Confio no Senhor de todo o meu coração e não dependo do meu próprio entendimento. Reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e Ele me dirige os passos. Eu ando na luz da palavra de Deus. Educo, treino e desenvolvo o meu espírito. A palavra de Deus não se apartará da minha boca. Medito nela dia e noite. Portanto, meu caminho será próspero e serei bem-sucedida. Serei bem-sucedido e sou praticante da palavra e coloco em primeiro plano. Meu homem espiritual está crescendo. Graças a Deus, que sempre me conduz em triunfo por meio de Jesus Cristo. Amém. Essas orações, elas estão no livro Orando a Palavra, da Valnice Milhomes, viu? Não, aqui não é minha. Sempre gosto de dar o crédito a quem tem crédito, né? Então, eu achei interessante cada vez que nós estamos ministrando aí sobre essa questão de paternidade, nós vemos como um decreto, né, que é uma oração trazendo isso daí. Bem? Vamos lá? Saindo da atmosfera da orfandade, segunda parte, Lucas 15, 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então, vimos até aqui que a paternidade é a chave da identidade e é a marca de Deus. Vimos que a primeira coisa que o inimigo quer roubar de nós é a figura da paternidade, trazendo assim uma ativação do espírito de orfandade. Então, irmãos, lembra que há tanta paternidade quando nós falamos a vida, como nós falamos da sepultura, como nós falamos, isso daqui são regiões. Então, a paternidade não é só ter um pai. Esse dia eu até estava falando com
uma filha, né, falando a respeito disso. Antigamente as pessoas falavam assim, estou dizendo outrora, e para aquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo, até sobre essa questão de paternidade. Apóstolo, o fulano queria paternidade. Amém, vamos dar paternidade. Mas hoje eu tenho pensado muito nesse assunto, até mesmo nessa questão de o que nós chamamos de dar paternidade. Por quê? Porque não adianta a pessoa simplesmente querer estar debaixo de uma cobertura se não tem a revelação do que é estar debaixo de uma cobertura. Porque quando nós falamos de paternidade, irmãos, não é ter um pai, mas a paternidade é confrontar um espírito de orfandade. Porque se você simplesmente tem um pai físico ou biológico, você precisa entender que essa paternidade, ela não tem nada, ela não causará nenhum efeito se você não quebrar o espírito da orfandade. Na verdade, ao longo dessa caminhada, às vezes nós adquirimos inimigos, vou dizer isso aqui, inimigos da fé por causa da paternidade. Ou seja, pessoas que entram dentro de paternidade, e esse é um contexto muito sério. A pessoa que entra dentro de uma paternidade, ela vai começar agora a transferir todas as feridas dela para a figura desse novo pai. Então, vamos lá. A pessoa, ela veio de de traumas com o pai, de abandono com o pai, decepções com a figura do pai, física mesmo, física. E ele veio com tudo isso. De repente, ele entra agora dentro de uma paternidade. Toda aquela ferida, toda aquela coisa agora é transferida para a figura dessa pessoa. E essa pessoa agora começa a corresponder como um pai, e isso faz com que essa pessoa viva sempre chateada com essa figura. Gente, eu já adquiri tantos inimigos por simplesmente ser pai. Apóstolo, eu queria paternidade, e daqui a pouco a pessoa está me odiando. Eu falo, mas o que está acontecendo? Aí você passa a ser a pessoa chata. Por quê? Porque a minha responsabilidade de pai é corrigir. A minha responsabilidade de pai é falar, irmão, você está errado. Isso daqui vai dar ruim. Isso daqui não vai dar bom. Isso daqui você vai estar, como disse, você vai estar se dando mal. E aí eu coloco isso até como uma paternidade física. É igual, equivale, irmãos. Isso equivale. Como diz, nessa longa estrada da vida minha, a gente vai vendo que isso equivale. Eu tenho hoje adolescentes. Então, às vezes, os meus filhos ficam burrados comigo porque eu vou corrigir algumas coisas. Não, você não vai fazer isso. Mas por que eu não vou fazer isso? Não, porque isso aqui vai te trazer mal. Mas para a cabeça de um adolescente, é você limitar o prazer, você ser chato, você ser mandão, você ser... Não é assim? Quem tem filho sabe. Não, mas você quer... Por que... meu pai é chato demais, você tá doido. Eu queria... Mas você sabe que isso lá na frente vai trazer um prejuízo gigantesco para a vida dessa pessoa. Você entendeu? Vai trazer um prejuízo. Agora vamos dizer para a paternidade espiritual. A paternidade espiritual é lógico que ela não se equivale a uma paternidade física, porque a física você pode limitar o teu filho, falando, você não vai fazer porque pronto, acabou. Uma paternidade espiritual você não pode fazer isso, né? Não, você não vai fazer. Eu não posso mandar em ninguém. Mas você começa dizendo, olha, cara, tá errado. Conserta. Tá errado. Tá errado. Aí a pessoa vem, não, tá errado. De novo, tá errado. E aí fica, o cara tá com marcação comigo. O cara tá com não sei o quê. E não sei o quê. Isso daqui é marcação. Isso daqui é porque... Aí começa aquela coisa toda. Daqui a pouco, a pessoa já não conversa mais com você, a pessoa, tipo assim, te ignora e daqui a pouco fica chateado. Aí você ganhou um inimigo porque simplesmente você estava fazendo o papel de pai. Então, esse tema que eu tenho ministrado, e por isso eu coloquei isso dentro do discipulado, que, irmãos, preste atenção, nunca procure um pai se você não tem a revelação do que é ser filho. Isso é uma dica que eu dou para você. Senão você vai fazer inimigos. Porque a figura de um pai sempre ele vai ser pai, e pai é aquele que tem a posição da lei. Quem é o pai? A lei. Quem é a mãe? O amor. Não que o pai não ama, mas a função maior, e isso não estou dizendo que é revelação, a Bíblia, não, estou dizendo de um contexto natural.
Quem é o pai? O pai é o chato, né? É a lei. Em que sentido? Irmão, não pode. Isso daqui é incorreto. Pá, pá. E a mãe é aquele que a gente sempre fala, né? Da proteção, daquele negócio todo, do amor de mãe. É lógico que o amor de um pai, ele é profundo como o da mãe, mas o amor de mãe, de pai, ele está sempre levado à correção. Ficou meio Dilma Rousseff, né? Que assim, para dentro da casa a mãe é importante, para fora também, aquela coisa, né? Mas vocês me entenderam aqui, né? Mas assim, o que você tem que entender é que se você não tem a revelação do que é realmente andar em paternidade, irmão, você pode ter muitos prejuízos. Porque agora é o seguinte, antes de você ter uma paternidade, você era simplesmente um órfão. Depois que você passa para a paternidade e você sai, você passa agora a ser não só um órfão, você passa a ser um órfão rebelde. Porque muitos vão se levantar contra essa figura, vão querer destruir essa figura, porque está com raiva, está magoado, está chateado. E aí começa aquele processo louco que aí se torna muito mais malefício do que benefício. Né? Eu nunca mais caí numa pegadinha. É isso aí. Qual é a pegadinha? A pegadinha é o seguinte: apóstolo, se você precisar me corrigir, pode me corrigir. Gente, eu sempre caio nessa pegadinha. Para mim é a pegadinha do Faustão. Por quê? Aí você começa a corrigir, a pessoa não gosta. Porque assim, você corrigir o que está na consciência, isso é fácil. Se eu chegar para você e falar assim, irmão, você está fazendo isso, e está na tua consciência, é fácil você falar, rapaz, realmente estou fazendo isso. Agora, eu te corrigir naquilo que está na tua inconsciência, naquilo que você não tem memória, mas só quem está de fora consegue ver, meu irmão, isso é tão difícil. Porque eu vou confrontar a tua zona de conforto. E é aqui que a giripoca pia. Essa é uma expressão, não sei se usa a expressão aí, mas aqui nós usa. É aqui que a giripoca pia, meu irmão. É aqui que o negócio pega. Porque agora eu vou confrontar o teu estilo de vida. Ó, isso aqui tá errado. Quantas vezes nós, como pai, nós vamos ver a intenção do coração de um filho? Entendeu? A intenção do coração é o que equivale mais do que a própria ação. Então, tem muitas pessoas que estão agindo, vou dizer assim, fazendo a obra de Deus desligada de Deus. É o que nós chamamos de motivação errada. Então, é tão difícil você corrigir a motivação de alguém, porque a motivação, ela não é visível. E eu chegar e falar assim, irmão, ó, a tua motivação está errada. Não é verdade, apóstolo. Eu não estou pensando isso. E não tem como eu provar que você está pensando isso. Mas, pela uma experiência, vamos lá, vai quase 12 anos que eu dou paternidade, vou colocar aqui. Então, você aprende a conhecer o coração das pessoas. E você, com a minha consciência, você sabe, irmão, essa intenção aqui não é boa. Essa intenção aqui, ela vai te prejudicar. Esse sentimento aqui tá desmotivado, ou seja, essa tua motivação não tá boa. Mas o duro que a pessoa vai reconhecer lá na frente e falar, realmente, cara, minha intenção não estava boa. Mas você corrigiu 4 anos atrás, 5 anos atrás, e a pessoa pensa que estava com a motivação totalmente certa. Então ficou como uma marcação, e não como uma exortação de um pai. A pessoa está marcando, a pessoa está com raiva de mim, a pessoa está querendo me destruir, está querendo paralisar meu chamado, está querendo paralisar meu ministério. Entendeu? Então é difícil demais. Por isso, mais uma vez, eu digo isso. Paternidade não está somente relacionado à paternidade, mas está relacionado a confrontar o espírito da orfandade. Você pode ter pai, mas se o espírito do órfão continuar dentro de você, meu Deus do céu, se mesmo na casa do pai, você vai ser um órfão. E esse, para mim, é o pior tipo de órfão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós começamos falando da palavra do filho pródigo, que tinha um filho
que era chamado filho mais velho. O filho mais velho nunca desobedeceu. O filho mais velho sempre foi uma pessoa participante da casa, mas ele nunca conseguiu interagir com o pai como pai. Ele interagia com o pai como um senhor, ele se colocava como um servo. Ou seja, esse para mim é o espírito do órfão. Ele tem pai, ele mora na casa do pai, mas ele nunca desfruta do pai. Ele nunca desfruta. Ele sempre está arredio, ele sempre está nos cantos, ele está sempre observando, ele está sempre com medo, ele está sempre, nos arredores, ele está sempre ali. Ele nunca consegue interagir, ele não consegue estar dentro. Bem, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Bem? Vamos lá. Sim. Está na casa do pai, mas tem o espírito do órfão. Então, a orfandade não está ligado somente pela perca ou ausência de uma figura paterna, mas sim da presença de uma atmosfera de solidão e falta de identidade. Pois entendemos ter um pai presente na casa e ainda pois podemos ter um pai presente na casa e ainda estar na orfandade. Isso fica bem claro na parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo. Muitas vezes nos fixamos somente na figura do filho mais novo, o pródigo, mas não damos atenção devida ao filho mais velho. Ao observar o filho mais velho, temos muitas coisas a observar sobre esse espírito de orfandade. Vejamos algumas das características desse espírito de orfandade. Primeiro, a ausência de alegria na vitória do irmão ou do pai. Então, a primeira coisa que a gente pode notar dentro dessa questão é quando eu não me alegro na vitória dos outros. Eu não consigo me alegrar na vitória do meu irmão. Eu não consigo me alegrar na vitória de um pai. Gente, isso é terrível. Às vezes, eu vou dizer uma coisa. Quando eu consigo identificar que uma pessoa está com orfandade, sabia que eu não conto nem aquilo que Deus está fazendo? Vitórias, as bênçãos do Senhor eu não conto. Porque se eu contar, vai ofender a pessoa. Cara, como Deus está sendo bom comigo. Ó, o Senhor me deu vitória. Ó, rapaz, o Senhor me deu revelação. Irmão, olha, o Senhor me prosperou. Eu não posso compartilhar. Porque isso daqui vai ser uma ofensa na vida dessa pessoa, porque ela anda sempre num espírito tão violento de orfandade, e a primeira coisa que a orfandade vai criar na pessoa é a inferioridade e a rejeição. Então é sempre assim. Aí depois ele sai. Deus só gosta do fulano. Só o fulano. Então ele passa a agir na inveja. Normalmente, querido, um órfão, ele sempre tem a tendência de agir como Caim. Um órfão, ele sempre vai vestir a capa de Caim. Ele sempre vai matar o irmão que está sendo bênção. Sabe aquela pessoa que está sendo bênção? Que o Senhor está se alegrando nele? A alegria do Senhor na vida de alguém vai provocar a perseguição dos órfãos. Porque o órfão, quem é o... não me julgue ou entenda mal. O Senhor disse que ele é o pai dos órfãos. Mas o pai dos órfãos no sentido que ele acolhe os órfãos. E eles passam a não ser mais órfãos. Mas enquanto essas pessoas estão na atmosfera de orfandade, quem é o governante da região da orfandade é Beuzebu. Então, todo órfão vai estar debaixo da frequência de Beuzebu. Todo órfão é religioso. Todo órfão é ingrato. Todo órfão, ele flui em inferioridade. Todo órfão, ele não tem a identidade definida. Então, ele sempre vai atacar aqueles que estão em crescimento, atacar aqueles que estão avançando. Ele sempre vai atacar. Hein? Então, vamos lá. Quando uma pessoa está na frequência de orfandade, ele raramente fica feliz pela alegria alheia, com exceção se ela mesmo promover a alegria da outra pessoa. Então, ela só se alegra quando ela é a causa da alegria ou ela é a que causou a alegria.
pois ele sempre está na atmosfera de injustiça. Ou seja, ele sempre pensa que está sendo injustiçado, excluído e rejeitado. Na verdade, a conquista do próximo se torna uma ofensa para uma pessoa na atmosfera de orfandade, pois ele pensa que as conquistas têm que ser de modo que a conquista tem que ser de modo duro e cruel, pois assim foi na vida dele, sem um facilitador, um instrutor. Eu consegui sozinho. Então, você tem que se virar. Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao se aproximar da casa, ouviu a música e a dança. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Um segundo ponto, o órfão ele sempre vai ter um senso de justiça elevado e distorcido. Isso daqui é um outro ponto também. Irmãos, o órfão, ele sempre vai querer estar sendo aceito pelo que ele faz. Então, o senso dele de, 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 de santidade, de perfeição é muito alto. Então, ele sempre vai andar no perfeccionismo. Ele coloca tão alto que nem ele consegue se enquadrar nisso. Aí onde entra as decepções. Normalmente, um órfão que está no espírito de orfandade, ele é paralisado do ministério. Por quê? Porque ele sempre fica assim, eu não sou capaz, eu não presto mesmo. Mas aí você vai ver o motivo. Ele colocou um nível tão alto de padrão espiritual que ele vai buscar um nível alto, porque ele precisa ser perfeito para que Deus o aceite. Se você vai ver o que esse jovem fala, o que ele coloca, Senhor, tipo assim, ele fala para o pai, né? Eu te servi sem nunca, ou seja, ele bota a obra dele. Eu fiz isso. Não é o que eu sou, é o que eu fiz. Então o órfão ele vai estar sempre falando dos feitos dele. Então ele vai colocando em algo tão elevado, que daqui a um pouco ele não consegue se enquadrar nisso, aí entra a frustração. Eu não consigo mesmo, eu não sou nada, eu não presto, eu não fui chamado, eu sou. Ou seja, primeiro ele vai lá para cima, aí daqui a pouco ele despenca. Então a vida de um órfão é sempre assim, para cima e para baixo, até ele entrar numa decepção constante que não quer mais se envolver na obra. Sim, a maioria dos perfeccionistas, nesse sentido, ele vai estar ligado à religiosidade. Né? Não estou dizendo 100%, mas 99,99%, brincadeira. Mas, assim, ele sempre vai ter essa tendência, porque o perfeccionismo, ele vai estar sempre preservando a sua imagem. Então, o perfeccionismo, ele vai sempre atuar muito no orgulho, porque tem que ser muito perfeito. Aí você vai ver, é por causa da sua imagem. Ele não pode ter erros, não pode fazer isso. Ah, aqui que tanto o pai como toda a casa feliz pela chegada do filho que havia se perdido, em todos os sentidos. Mas uma pessoa que está sobre a influência da orfandade, ele terá um senso de justiça muito elevado e nunca conseguirá entender a dimensão do amor. Perdão, justiça e principalmente misericórdia. Então, um ponto aqui, queridos, é quem está no espírito de orfandade, ele não consegue entender o amor. Ele não consegue. E para ele é punição. Ele tem que estar sempre. Ou ele pune ou ser punido. Por isso, muitos que andam na orfandade, eles andam sempre na autopunição. Estão se punindo e eles também estão punindo os outros, por causa do nível de padrão que eles colocaram. Então, um órfão nunca conseguirá viver a dimensão de misericórdia, pois para ele a vida nunca teve misericórdia. E assim passa a operar em um nível de justiça própria e, consequentemente, ele passa a ser intolerante com os erros e defeitos das pessoas e assim também ele se cobra de uma forma distorcida e maligna. Uma pessoa nessa dimensão e atmosfera nunca viverá na dimensão de paz, pois ele sempre está buscando aceitação e atenção. Tem, pensa,
Ele pensa que é o fato do seu sucesso, pensa que é o fato do seu sucesso, ele ser, pelo fato, né? Sucesso, ele será aceito e por isso ele é intolerante com seus próprios erros. Isso faz com que ele viva uma inconstância terrível em sua vida, tanto espiritual, emocional e até financeira. Veja que o irmão mais velho, veja que o irmão mais velho, que operava na dimensão da orfandade, fica irado com a volta do irmão mais novo, pois seu senso de justiça era distorcido e, consequentemente, era intolerável o retorno do irmão. Mas, mais ainda, intolerável a festa pelo retorno do irmão, pois ele tinha gastado toda a herança. Veja como já falamos anteriormente que uma pessoa que está nessa atmosfera nunca conseguirá se alegrar com as vitórias alheias, mas sim se alegrará com as derrotas alheias. Todavia, como não consegue operar em um nível de misericórdia e compaixão, ela passa a dar valor em coisas e não em vidas. Uma pessoa que está nessa atmosfera sempre dará muito valor às coisas, visto que isso é o resultado do seu esforço. Por isso, ele sempre vai ser muito apegado a bens materiais, ele vai ser avarento. E materiais, títulos e honras, pois, como já falamos, uma pessoa na atmosfera de orfandade sempre está buscando reconhecimento e aceitação. E o nível mais alto, amém, o nível mais alto de aceitação é a minha conquista, os meus bens e posicionamento. Então vejo o que mais irritou esse filho órfão, que morava na casa do pai, é o que o irmão, tendo gastado a herança que tinha recebido, né, que a herança era do irmão mais velho, ou seja, ele poderia fazer o que quiser com isso. Na visão do filho mais velho, o pai não poderia gastar mais recurso com esse irmão. Note que todo esforço é honrar, em honrar e gastar com o filho que viveu uma aventura. Está lá em Lucas 15, 27. E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então aqui temos uma característica forte de um órfão: os valores invertidos. Pois para o órfão não importa a vida, pois temos que executar o juízo. O que importa é a percas e os bens. Lembra daqueles fariseus que levaram a mulher prostituta? Mata, meu irmão. Ou seja, esse prazer em matar. Não para estabelecer a lei, não para estabelecer, mas é para realmente ter prazer na punição, tem prazer na vingança, no juízo. Né? E aí você vai ver o oposto de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mesmo que esses morram na sua impiedade, Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer de executar vingança. Por isso, Deus é longânimo. Deus poderia ter acabado com o mundo inteiro, mas ele é longânimo, ele não tem prazer em ficar punindo as pessoas. Ele tem amor. Né? O que importa é a perca e os bens. Não. Mas a visão de uma pessoa que tem um coração que recebeu paternidade, o mais importante é a vida, e não o que se perdeu. Pois haverá sim consequências, mas isso não impede de se alegrar e festejar. Pois o mais importante é a vida e não as coisas. Está lá em Lucas 15, 32. Entretanto, era preciso que nós nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Entenderam aqui? Então, a atmosfera da orfandade, ela é violentíssima. Ficou alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Vai encerrar essa. Pergunte agora ou pergunte daqui a pouco. Pode perguntar. Está liberado os microfones. Está liberado.
Acho que está liberado. Se é pergunta, pode liberar o microfone aí e perguntar. Ou não é pergunta? Ou é só glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não tenho pergunta. Ah, tem pergunta aqui. Uma colocação. A dor de estar nessa atmosfera. Sim. É terrível, irmão. Quem está na dimensão da orfandade é terrível. Ele vive numa constante tortura. Isso é algo sem precedente. Só quem vive isso, sabe? Sim, aumenta sim. Eu creio que aumenta, porque já tem algo, né? E aí vem mais a isso daí. Sabe o que eu entendi? É um confronto mesmo. É um espírito de paternidade confrontando esse espírito de orfandade. Por isso o pai estava confrontando ali o filho. O pai não falou, ó, manda ele vir, não. O pai foi lá confrontar isso. Ele não é somente essa figura de um pai. Por isso a paternidade, irmãos, ela é muito mais do que alguém que está te aceitando. A paternidade é alguém que tem um espírito de pai que vai confrontar em você o espírito do órfão. Essa é a validade da paternidade. As pessoas que pensam que paternidade é uma validação. Aí eu preciso de alguém para chancelar, né? Meu ministério. Eu preciso de alguém que assina embaixo. Eu preciso de alguém que me alavanca. Eu preciso de alguém que me lança. Porque a gente aprendeu isso e não é errado. Que o pai é aquele que me libera, o pai é aquele que me lança, o pai é aquele que me joga para o alto, o pai é aquele que me. Mas não adianta a gente fazer isso para quem é órfão, que ele nunca vai parar no alto. Aí eu vou usar um termo, né, de um pastor aqui que estava aqui. Meu irmão, o órfão, ele vira uma bexiga. A pior coisa que tem, querido, é a pessoa bexiga. Porque você tem que sempre estar jogando para cima, né? Sempre. Sabe a bexiga? Você tem que estar sempre batendo para cima, porque ela cai. É terrível isso. Você tá, ai, não vale nada. Ai, meu Deus, eu sou. Ó vida, ó céus. Ó azar, ó sorte. Ninguém gosta de mim. Ó, como que eu sou. E é terrível isso. Você tem que estar sempre jogando para cima. Você tem que estar sempre avalizando essa pessoa. Você está sempre afirmando essa pessoa. Não, você tem capacidade. Ó, vai lá. Você consegue. Você pode. Esse é o crente bexiga, né? Você tem que estar sempre jogando para cima. Isso é terrível, irmãos. Então, quem está dentro disso, disso não, quem está dentro disso precisa de um pai para confrontar isso. Por isso, entrar numa paternidade por um tempo vai ser, meu irmão, um tempo de confronto. E as pessoas não entendem isso. Quando você entra para dentro da paternidade, vai ser os primeiros tempos de muito confronto, muito confronto. Né? Por quê? Porque vai começar a confrontar. No começo, não. No começo é mil maravilha. Porque pô, a pessoa começa a andar comigo. No começo eu não te conheço. A gente vai indo, eu vou te conhecendo. Mas depois de um tempo, começam os confrontos. Você está errado nisso, você está errado. Porque agora eu entendi onde você está vacilando. Por quê? Porque você está paralisado. Então vamos lá. Aí começa os confrontos. E quando começam esses confrontos, é o espírito confrontando a orfandade. E aí começam os atritos. Por quê? Porque eu vou tentar te tirar da zona de conforto. E aí isso, a própria palavra fala, né? É um lugar de conforto. E aí, meu irmão, as pessoas me tirarem da minha zona de conforto, as pessoas tirarem da minha posição, que eu já me acostumei tanto ali. Você vai vir agora querer me arrancar disso. Hum, é, você vai arrumar briga. Você vai arrumar briga.
Entendeu? Então, Posso? pode falar. Tô aqui criando coragem para falar. Então, me identifiquei um pouco com esses, com essa questão da orfandade, né? Na verdade, assim, eu tenho muito problema de orfandade, muito em relação à forma que eu fui criada. Então, porque meu pai era muito, me exigia muito perfeccionismo, muito mesmo. Nada que eu fazia estava bom, nada, nada, nada. Então, eu não sei se tem a ver com esse espírito, mas assim, eu vejo que eu estou sendo liberta disso aos poucos. Na questão principalmente do perfeccionismo. Eu vejo isso no meu trabalho, no ministério também. Por exemplo, eu era de outro ministério e lá eu era do back, né, vocal. E assim, eu sempre falava assim, nossa, eu nunca vou dar conta de estar lá na frente ministrando. Nunca, não sou capaz, de forma nenhuma. E eu falava com Deus isso, falava assim, Deus, é impossível. E, eu tinha desejo de estar ministrando. E aí, eu fui confrontada nisso há pouco tempo, porque eu mudei de ministério e me colocaram para ministrar. Eita, glória. E aí, na ministração, nas primeiras, eu ficava assim, completamente. Eu falava assim, não, ficou péssimo. Nossa, eu ficava assim, eu era confrontada mesmo, né, no perfeccionismo. E aí eu percebi que aos poucos estou sendo trabalhada nisso, porque já estou bem melhor. Eu já falo assim, não, tá bom, foi para Deus, né? Mas esse perfeccionismo, então assim, por isso que eu te perguntei, né? Se tem a ver com esse espírito de Beelzebub. Porque eu também, na verdade, eu fui para a primeira igreja que eu aceitei a Cristo, era extremamente religiosa. Então, assim, eu saí da religiosidade na minha família também, porque minha família é de judeus, né? Da religiosidade, daquele rigor também, né? Do perfeccionismo. E fui para uma igreja também extremamente religiosa. Não podia nada, nada, igual na minha família. Não podia nada, nada, tudo era proibido, tudo era opressão, né? Então eu vejo que eu estou sendo liberta cada vez mais, mas eu sou muito confrontada nessa questão da orfandade, porque, inclusive, quando eu já pedi oração algumas vezes, né, aí no grupo, e até a irmã Fátima, Deus mostrou para ela que eu tinha muita dificuldade de entender o amor de Deus. Então, assim, essa palavra, assim, veio de encontro, assim, a tudo que eu vivo, né? E eu tenho altos e baixos, assim, né? Tem época que eu tô melhor, mais tranquila, mas de repente eu sou confrontada de novo nessa questão da orfandade. Então, assim, eu queria saber como que eu posso ser curada disso. Então, o ser curado disso, você já está no processo. E aí, realmente você deixar ser circuncidado por um pai. Porque normalmente a figura de pai vai trazer medo. A figura de pai, ele traz sempre o senso de punição e não aceitação. No teu caso, como você disse, você tinha um pai que te exigia. Então, você vai sempre agora, no começo dessa nova paternidade que você mudou de ministério, você vai tentar, então, agradar esse pai. Quando você vê que isso, o teu senso de perfeição é muito elevado, você não consegue, aí você passa, então, a inconscientemente
rejeitar esse pai. Por quê? Porque não, ninguém vai me aceitar, então eu rejeito primeiro, para não ser rejeitado. Aí começa aquele ciclo de novo. Aí você começa a ver os defeitos, né? Aquela coisa que a gente vive. Aí são ciclos. Aí muda de novo. Então, sempre esse ciclo. Então, o processo da cura, ele vem com a aceitação, com permitir que um pai circuncide o teu coração. Para mim, isso para mim é o fatal, né? Deixar ser circuncidado. Mas isso, esse processo que você está passando, esse processo de entender o que está em mim, o processo de entender o que está me tirando da presença de Deus, o que está me tirando da paz, o que está me tirando, isso já para mim é o começo da libertação. Você já está entendendo, você entendeu que não é os outros, sou eu. E uma das coisas que eu sempre vejo, todo espírito de orfandade, ele confronta também o espírito da paternidade e vice-versa. Então, como assim? O órfão, ele começa a sentir raiva do pai sem motivo. Simplesmente ele olha para a figura de autoridade já um negócio assim. E também, normalmente, quem tem o espírito de paternidade, ele parece que se sente incomodado em quem tem o espírito de orfandade. Então parece que é um choque, você entendeu? Então ele passa a punir, não punir, mas dar má resposta, ferir essas pessoas. Por quê? Porque o espírito justamente de um pai fira o órfão, para que esse órfão continue ficando na posição diferente. Então, por exemplo, você está cantando, estava lá, já tem aquele nível alto de coisa. Aí sempre vai aparecer um filho abençoado que vai olhar para você, que vai dar uma risadinha, meio de desaprovação, que vai fazer um comentário, que às vezes te deixar mais ainda preso, você entendeu? Sempre vai ter uma crítica, um negócio, para que a pessoa continue nesse lugar, para que ela não saia desse lugar. É terrível, gente, é terrível. Terrível, 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 para que você nunca saia desse lugar. Então, para você vencer isso daí, primeiro você vai ter que vencer, como diz o perfeccionismo. Você vai ter que se permitir ter a tua imagem sendo não é denegrida, mas você vai ter que perder o amor próprio. Porque o órfão ele vai valorizar muito o amor próprio. Eu não sei se eu consegui responder, mas vencer para mim é deixar que um pai circuncide o teu coração. Quando alguém começar a entrar para corrigir, o amor próprio entra. Entendeu? Aí ele não deixa de corrigir. Aí começam os confrontos. É um confronto de espírito. Não é um confronto natural. A gente nem... Não sei se eu consegui explicar. Mas você já está no processo. Você já deu a cara a tapa. Você já foi. Então, agora é não deixar que crítica, olhares, coisas, te tire disso. E não é assim, ninguém vai me tirar, aquele negócio orgulho. Não. É saber que quem está tentando me tirar é um espírito e não é as pessoas. E esse espírito vai usar pessoas que nem sabe o porquê está falando isso. Entendi. Então, Obrigada. Entendi. Quando você receber um olhar diferente, uma crítica, uma risadinha, alguma coisa, saiba que é o espírito de orfandade tentando te deixar na orfandade. Continue. Eu creio que eu já estou no processo mesmo. Porque, nossa, a diferença do início, né, dos louvores para agora, eu já não estou mais... Estou tentando não me preocupar mais, né? Estou mudando meus pensamentos, né? Porque no início eu ficava assim, nossa, foi péssimo. Aí eu ficava me criticando mesmo. E agora eu tô mais tranquila. Cada vez mais. Eu precisava, acho que, desse confronto, né? Eu precisava desse confronto. Exatamente. Exatamente. Porque é isso que um órfão
ele corre, é do confronto. Porque como ele vive na base da aceitação, olha para Caim. Quando Deus fala assim, Caim, não gostei. Ele toma aquilo para algo assim, cara, Deus está me rejeitando. Então a desaprovação, ela para um órfão, ela entra com uma rejeição e não uma desaprovação. Irmã, olha, eu acho que você deveria melhorar. Aquilo não entra no ouvido como você tem que melhorar a tua voz. Você tem que melhorar a tua pessoa, você tem que... Aí entra aquela coisa toda. Entra o eu, não entra o que eu faço, entra quem sou. Então as pessoas... Você nunca vai sentir que as pessoas estão falando do que você está fazendo. Ela sempre vai estar falando daquilo que você é, da tua pessoa. Então, eles não gostam de mim, eles não gostam do que... Então, aí entra naquela coisa toda. Né? Caim, ele entra naquela questão da não aceitação pessoal. Deus fala, cara, eu te aceito, só faz o que é correto. Mas não, para um órfão, não. Eu estou sendo rejeitado. Porque a orfandade é isso, né? O abandono. Então, sim, com certeza. Mas o que eu falo aqui do confronto? Porque muitas vezes a gente vai confessar isso, a gente vai pedir perdão, a gente entra. Que isso é um processo normal, natural. Eu entro lá, Senhor, tira esse sentimento de mim, não sei o quê, papapá, 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 papapá. A gente sempre faz isso. Mas a nossa oração ainda é uma oração, não é uma oração posicionada, é uma oração melancólica. Senhor, eu não me sinto nada, Senhor, tira isso de mim. Sabe aquela oração do coitadismo? Porque esse espírito leva-nos a ser coitado, ser passivo e agir no vitimismo. Então, até mesmo as nossas confissões, as nossas orações, ela é muito, muito levada por um espírito de passividade e vitimismo. Então, sim, eu tenho que chegar. Mas quem consegue chegar diante de Deus confessando seus erros? Um filho. Né? Senhor, eu errei, estou aqui pedindo perdão, realmente eu fiz o que não devia. Por que eu consigo chegar nesse posicionamento? Porque eu entendi que o meu erro não descredibiliza quem eu sou. Foi uma falha, terei consequência com essa falha, seja um erro pequeno ou um erro grande, terei as suas consequências, cada consequência com o seu nível de erro. Porém, um filho consegue chegar como um filho pródigo. Aí eu errei, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, pequei não sei o quê. Pá. O cara chega posicionado. Entendeu? Agora, o filho mais velho, não. O filho mais velho, até, né, vou colocar aqui a questão aqui que foi colocada, né, dessa confissão, até nessa confissão é difícil um órfão fazer. Porque o órfão ele não consegue ver onde ele está errando. Na verdade, ele sempre vai ver o que as pessoas não estão se agradando dele. É muito complicado, gente. É difícil até de explicar. Não sei se estou conseguindo explicar, se eu não estou sendo redundante, meio prolixo, né? Mas é complicado. O pai terreno. Também, também, mas eu creio que essa confissão, profeta, essa confissão, ela primeiro, ela vem quando o espírito sai. Senão eu posso até confessar. Eu vou falar de várias pessoas que às vezes vêm pedir perdão. Apóstolo, eu vou pedir perdão, né, porque eu te julguei mal, que não sei o quê, pá, 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 pá. Ou chega para o pai, apóstolo, você acha que compensa eu lá pedir perdão para o meu pai? Eu falo, sim, se você já saiu dessa atmosfera. Se não, o ano que vem você vai lá pedir perdão de novo. No outro ano você vai lá pedir perdão de novo. Porque ainda você não se sentiu filho. Agora não, eu fui curado. Jesus entrou aqui, tirou esse espírito de mim. Agora, meu irmão, eu entro pedindo perdão de boa. Porque, às vezes, esse pedido de perdão para um órfão, eu vou pedir perdão para o meu pai e ver se ele muda a atmosfera para mim. Ver se ele muda a sua ação para mim.
Vê se ele muda do jeito que ele me trata. Aí o pai continua tratando do mesmo jeito. Aí tá lá ele ferido de novo. Porque ele espera um tratamento diferente do pai. E não. O espírito de filho é independente do que o pai fala. Eu sou filho. Tô de boa. Tô resolvido. Eu estou totalmente resolvido. O espírito de paternidade, ele traz a resolução da identidade de um filho. O espírito de órfão, ele traz a confusão da identidade de um filho. Que para mim é o ponto-chave. A paternidade, ela sempre vai trazer uma ativação de identidade. Então, o maior fator paternidade aqui é a identidade. Quem tem pai sabe quem é. Quem não tem é confuso. Então, por isso essa instabilidade, principalmente ministério. Ela está sempre no ministério, sempre oscilando. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui, mas aí começa a vir a pressão, começa a vir dificuldade. Mas será que Deus me chamou para isso mesmo? Será que eu fui escolhido para isso? Será que eu não estou no lugar errado? Essas dúvidas, ela caracteriza, é uma caracterização, não é sempre, mas pode ser um sinal da orfandade. Por quê? Porque quando eu sou apóstolo, eu tenho maior definição. E eu já passei por tanta guerra, por tanta coisa, isso não sai da minha cabeça. Ai, mas será que eu fui chamado para apostolado mesmo? Será que isso daqui é para mim? Será que eu estou... Então, esse será não acontece, eu sei quem eu sou, mas antigamente, quando eu fluía nisso, eu sempre ficava, mas será que eu fui chamado para ser pastor mesmo? Rapaz, eu estou pregando aqui, parece que nada acontece. Eu estou falando aqui, parece que é tanta prova, tanta luta. Será que eu fui chamado para isso mesmo? Rapaz, eu acho que eu vou desistir. Eu sempre tinha isso na minha cabeça, desistência. Ah, acho que eu não fui chamado para isso, não. Acho que eu estou tentando me aparecer. Agora não. Agora, meu irmão, pode me confrontar o tanto que for. Eu não sei que eu fui chamado. Eu estou continuando. Hein? Isso, a atmosfera do medo. Até que a gente vai. A próxima aula será sair da atmosfera do medo. Né? Porque a orfandade ativa o medo na vida da pessoa. Hein? Certo, querido? Mas eu creio que o Senhor tem estabelecido aí sobre a vida das pessoas, tem estabelecido esse, esse espírito que o Senhor possa ativar sobre ti o espírito de filho, né? Para que você possa romper. Amém? Vamos orar do 9h30. Hoje rendeu. Lá, Pai, eu quero abençoar os teus filhos. E como um pai, eu quero confrontar todo espírito de órfão, espírito da orfandade, espíritos contrários. Nós te repreendemos. E eu declaro, saiam agora. Mas eu declaro, Senhor, que os teus filhos sejam batizados no batismo de paternidade. Que eles possam ser plenos, satisfeitos, contentes, mergulhados nessa realidade do Pai. Que nós possamos mergulhar nessas águas de paternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima. Shalom a todos. Não sei se ficou explicado, se ficou alguma dúvida ainda. Tudo certo? Shalom, então. Tchau, tchau.